Existe um tipo raro de empresa que deixa de ser apenas uma empresa e vira parte da cultura. A Pan American World Airways foi exatamente isso. Por décadas, o globo azul pintado na cauda dos aviões não significava só transporte. Significava chegar. Significava que você fazia parte de um mundo maior, mais sofisticado, mais conectado. E é justamente por isso que a história dela incomoda tanto, porque uma marca tão amada, tão presente na cabeça das pessoas, conseguiu ir à falência total. E o mais curioso, ela morreu no balanço muito antes de morrer na memória de quem a admirava. Para entender a queda, é preciso entender a altura do voo. O arquiteto disso tudo foi um homem chamado Johann Trippe. Visionário, ambicioso e teimoso, Trippe enxergava a aviação como uma espécie de ponte entre nações, e não tinha o menor pudor em apostar somas absurdas para construir essa ponte primeiro que qualquer um. Foi ele quem transformou uma companhia pequena, nascida no fim dos anos 20, na maior operadora internacional do planeta. A Pan Am abriu rotas onde não havia rotas, cruzou oceanos quando cruzar oceanos. Era considerado loucura, montou bases em ilhas perdidas no meio do Pacífico e fez seus aviões pousarem em cantos do mundo que mal apareciam nos mapas. E dominou o prêmio mais cobiçado da aviação comercial, a travessia do Atlântico Norte, ligando os Estados Unidos à Europa com uma autoridade que nenhuma concorrente conseguia desafiar. Voar de Pan Am não era pegar um avião, era entrar num clube. O auge tinha símbolos físicos, coisas que você podia tocar. Em meados dos anos 60, a Pan Am fez uma aposta gigantesca. Foi a cliente de lançamento do Boeing 747, o Jumbo, a aeronave que mudaria a aviação para sempre. A companhia encomendou 25 unidades num único pedido, um contrato de centenas de milhões de dólares. Ou seja, a Pan Am não apenas usava o futuro, ela ajudava a inventar o futuro. E lá em Nova York, no coração de Manhattan, erguia-se o edifício Pan Am, um arranha-céu colossal com o nome da empresa cravado no alto, dominando a linha do horizonte da cidade mais ambiciosa do mundo. Tudo na Pan Am dizia a mesma coisa: nós somos a aviação. E não era só a estrutura, era a experiência. A Pan Am vendia um jeito de viajar que beirava o cinema. As comissárias eram treinadas quase como diplomatas, falavam vários idiomas e viraram um símbolo de elegância no mundo inteiro. Os aviões se chamavam Clippers, numa homenagem aos veleiros que um dia cruzaram os mesmos oceanos. A bordo, servia-se refeição quente em louça de verdade, com talher de metal e taça de cristal, enquanto o passageiro de primeira classe subia uma escada interna até um salão no andar de cima do jumbo. Voar pela companhia era um espetáculo, e cada detalhe existia para reforçar a mesma mensagem. Aqui em cima, você chegou. Era o tipo de glamour que constrói lenda, mas que também custa caro de sustentar quando o vento vira. O problema com os impérios é que eles raramente percebem quando o terreno embaixo deles começa a mudar, e no caso da Pan Am, o terreno mudou de várias maneiras ao mesmo tempo. Primeiro veio o choque do petróleo, no começo dos anos 70. Combustível mais caro corrói a margem de qualquer companhia aérea, e a Pan Am, com sua frota enorme e cara, sentiu o golpe na veia. Mas o terremoto de verdade veio depois, em 1978, com a desregulamentação aérea nos Estados Unidos. De um dia para o outro, o céu virou um mercado aberto. Novas companhias entraram, os preços despencaram e a concorrência ficou feroz. A Pan Am, que sempre fora rainha do tráfego internacional, descobriu um detalhe constrangedor: ela quase não tinha uma rede de voos domésticos para alimentar suas rotas globais. Os passageiros agora podiam escolher, e muitos escolhiam outra coisa. E aqui entra a decisão que muitos consideram o tiro no próprio pé. Para resolver a falta de rede doméstica, a Pan Am comprou a National Airlines no fim daquela década, por um valor que beirava $500 milhão. Na teoria, fazia sentido. Na prática, foi um desastre. As duas empresas tinham culturas incompatíveis, frotas que não combinavam e rotas que mal se conectavam. Em vez de fortalecer a Pan Am, a aquisição drenou caixa, gerou conflito interno e amarrou a companhia a uma operação que sangrava. A rainha tinha comprado um peso, não uma ponte. Mesmo cambaleando, a Pan Am ainda era um ícone e talvez tivesse tempo para se reinventar. Mas então veio a noite que mudou tudo. Num dia de dezembro de 1988, o voo 103 da Pan Am, cruzando o Atlântico rumo a Nova York, explodiu no ar sobre a pequena cidade escocesa de Lockerbie. Foi um atentado à bomba.
Centenas de pessoas morreram no avião e no solo, e destroços choveram sobre as casas de uma comunidade tranquila que nada tinha a ver com aquilo. Para o mundo foi uma tragédia humana imensa. Para a Pan Am foi também um golpe duplo, brutal e silencioso. De um lado, o custo financeiro, com processos e indenizações milionárias pesando sobre uma empresa que já estava sem fôlego e sem caixa para absorver mais um abalo. Do outro, algo ainda mais corrosivo, o medo. O nome Pan Am, antes sinônimo de glamour e segurança, passou a carregar a sombra de Lockerbie. Passageiros começaram a hesitar, a procurar outras companhias, a evitar justamente as rotas internacionais que eram o coração do negócio. E numa empresa que vivia da confiança do público em seus voos transatlânticos, a hesitação do passageiro não é um detalhe, é veneno puro, injetado direto na artéria. A partir daí, a história vira uma lenta venda de tudo o que tinha valor. Para continuar respirando, a Pan Am começou a leiloar as próprias joias da coroa. As cobiçadas rotas do Pacífico foram vendidas para uma concorrente americana por centenas de milhões de dólares. O grandioso edifício Pan Am, em Nova York, também foi vendido, e o nome icônico que coroava o prédio acabaria substituído por outro. Pedaço por pedaço, a empresa que um dia encomendou o futuro estava negociando o próprio passado para pagar as contas do presente. É o tipo de manobra que adia o fim, mas raramente evita o fim. No começo dos anos 90, a Pan Am pediu concordata, e num frio dia de dezembro de 1991, a Rainha dos Céus fez seu último voo e simplesmente parou de existir. Milhares de funcionários perderam o emprego. Uma empresa bilionária evaporou da economia americana, e aqui está a lição mais desconfortável de todas, a que vale para qualquer marca, em qualquer setor. A Pan Am provou que amor de público não paga boleto. Você pode ter o nome mais respeitado do mundo, o logotipo mais reconhecido, o prédio mais imponente e ainda assim estar quebrando por dentro, lentamente, enquanto todo mundo continua admirando a fachada. O imaginário é generoso. O balanço, não. Uma marca pode estar plenamente viva na cabeça das pessoas e completamente morta nos números, e os números sempre vencem no final. O que derrubou a Pan Am não foi falta de prestígio. Foi a recusa em encarar que o mundo havia mudado, que o céu havia virado um mercado e que glamour não é o mesmo que solidez. A próxima vez que você vir uma empresa imensa, admirada e aparentemente eterna, lembre da Rainha dos Céus, porque a pergunta que realmente importa nunca é quanto uma marca é amada. É se ela ainda fecha as contas no fim do